Opa, tudo bem? Essa parte 2 aqui, eu vou voltar no tema que eu falei no vídeo anterior, né, que é se você contar a tua estratégia para uma outra pessoa, se ela para de funcionar. Nesse aqui, nessa parte 2, eu vou falar um pouquinho diferente. Eu vou falar, na verdade, de uma estratégia de execução, tá? Que é um pouco diferente, né? A estratégia que eu falei no anterior é a de trading, né? Se você falar o teu trade system para uma pessoa, olha, eu compro quando acontece isso, e eu vendo quando acontece isso, e eu stopo quando acontece isso. E eu falei de uma escala, né, que tem algumas estratégias que sim, se você contar para muita gente aquilo vai parar de funcionar, mas outras nem tanto, porque, né, bom, pelos fatores que eu citei no vídeo anterior, se você não viu, eu sugiro que você assista, tem o mesmo título que esse aqui, só que escrito parte 1. Nesse aqui, eu vou aprofundar e eu vou falar de estratégia de execução, que na verdade é usada por grandes players, pelos grandes institucionais do mercado, tesouraria, hedge funds lá fora e fundos locais, e alguns bancos centrais no mundo, né, para na hora de intervir no mercado, especialmente no câmbio, já estão usando isso também, né, que não tem a ver com trade, não é o cara comprar e vender com o objetivo de ganhar dinheiro. É o cara, ele tem um caminhão para executar, ou de compra ou de venda, e ele tem que executar aquilo, ele tem que ter uma estratégia para executar aquilo, porque não cabe no mercado aquela ordem gigante dele. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Será que se esses caras grandes, contarem as táticas ou estratégias de execução para eles conseguirem fazer um lotão, caber no mercado, ou na compra ou numa venda, unilateral, não é a estratégia inteira. Será que isso, o mercado, né, para de funcionar para eles? É sobre esse tema que eu vou falar nesse vídeo aqui. E eu acho bem bacana porque ele vai trazer luz também, né, a temas importantes, especialmente para quem gosta de fluxo de ordens, tá bom? Então fica comigo aqui até o final do vídeo, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, de investimentos, esse aqui puramente de trading, microestrutura de mercado, tá? Vamos lá, para de funcionar ou não para? Lembrando que, quando a gente falou no vídeo anterior, estratégia de trading, né, aí você pode usar a palavra parar de funcionar, porque se você está contando aquilo e está usando, sei lá, arbitragem, que eu falei no anterior, que é muito apertada, né, você vai comprar num preço e vai tentar vender no outro. Talvez você não tenha ganho, então vamos dizer, o conceito de parar de funcionar, ele é válido, vamos dizer assim. Para esse vídeo aqui, eu estou falando de um cara, um grande institucional, que está querendo comprar 4 mil lotes de dólar. Tá? A estratégia dele, o modus operandi, é como ele vai comprar esses 4 mil lotes de dólar. Ele vai comprar numa ordem única? Impossível, você não tem lote na contraparte. Ele vai picar em várias ordens? Qual o critério? Ele vai chamar venda no mercado primeiro? Tá? Ele vai colocar muita lote na venda para poder atrair vendedor passivo na tela, para poder agredir, ou ele vai vender um pouco para o mercado, né, fingir que tem realmente venda agressiva para ir, né, segurando o preço médio de execução dele. Então você não pode dizer que para de funcionar ou não para. O termo correto desse cara, o objetivo dele não é ganhar dinheiro naquele trade, mas sim o preço médio de execução dele ser bom. Tá? E ser bom é muito amplo, que é o seguinte, a gente, quando a gente quer clicar, sei lá, você quer comprar até lote padrão, 10, 15 lotes do padrão, você vai lá e clica, provavelmente você vai comprar no primeiro nível de preço, o vendedor está lá 1,5, tá? Você clicou lá e comprou 1,5. Quando você vai comprar 3, 4 mil lotes de dólar, você vai ter que comprar várias vezes, você vai consumir a liquidez de vários níveis de preço. Então você vai ter o preço de cada ordem, digamos que você demorou 30 ordens para comprar. E você vai ter um preço médio, que é o teu preço médio final. Olha, você conseguiu inteirar os 4 mil lotes a tanto. Geralmente, a diferença do preço da primeira ordem que você colocou no mercado para o teu preço médio, geralmente ela é grande, porque você impacta o mercado, chama impacto de mercado isso. Tá? Esses caras, o problema deles, né, na hora de executar, é minimizar o impacto de mercado. Esse é o grande problema dos caras. E não ganhar dinheiro com o trading intraday. Tá? Então, são coisas diferentes. Então, o objetivo do cara não falar a tática de execução dele é não mostrar para o mercado como é que ele faz, o modus operandi para ele comprar ou vender um caminhão de lotes, tá? Para minimizar o preço médio de execução dele e tornar ele cada vez mais próximo da primeira ordem, como se ele fosse uma pessoa física operando com lote único. É sobre isso que a gente está falando aqui. Tá? Então, vamos lá. Para de funcionar ou não para? Tá? Eu vou trazer alguns exemplos. Você pega o exemplo mais... Assim, quem era antigo do mercado deve ter lembrado de um ex-tesoureiro, você está de citar nome aqui, de um grande banco, né, que está muito ativo no Twitter hoje, e que esse cara, né, ele brincava com o mercado de câmbio um tempo atrás, quando as tesourarias, vamos dizer, elas não eram tão grandes ainda, mas elas não eram tão pequenas quanto são hoje no mercado
e os grandes players do mercado nacional de câmbio hoje são os fundos de investimento. As tesourarias ainda eram, na média, mais relevantes do que elas são hoje. Esse cara tinha um lote gigante para o resto do mercado. Tá? E quando ele queria comprar ou vender, ele começou com uma mania de colocar 5 mil lotes numa ordem única, em cada 5 mil lotes, ou na compra ou na venda. E assim, ele não falou para ninguém. Tá? Mas quem lia a tela sabia que era o cara, acabava sabendo. Um ou outro broker que atendia ele acabava falando e por aí vai. Né? E ele começou a fazer isso. Ele queria vender. Então ele colocava 5 mil lotes na compra. O mercado achava, naquele momento, nas primeiras vezes, que era a demanda real, que ele queria de fato comprar. E o mercado comprava, saía agredindo o próximo nível de preço na venda, o primeiro, o segundo tick. Só que depois o mercado percebeu que, ele estava vendendo com iceberg na venda, com lote escondido na venda, né? O mercado tomava, né, os próximos níveis de preço, mas não subia. Tinha vendedor escondido, absorvendo. E esse cara cancelava os 5 mil lotes na compra, depois que ele já tinha vendido o que ele queria ali, e saía batendo o lote para baixo, forçando o mercado a estopar, e o stop do mercado era a saída dele. Tudo bem, isso era trading no cara, mas no fim não dá para saber o que ele queria fazer, se ele estava montando posição, se ele não estava, e por aí vai. Tá? Mas o fato é que o mercado descobria o modus operandi do cara. Se ele falasse, ele não falava. Mas a gente que sabia ler tela descobria. Se ele falasse o modus operandi, olha, quando eu ponho 5 mil na compra aqui, e o mercado corre para agredir a venda, mas na venda tem lote escondido, olha, na verdade eu estou querendo vender, hein? Se ele falasse isso para o mercado, toda vez que ele pusesse os 5 mil lotes na compra, o mercado ia saber que ele queria vender e ia começar a bater em cima dos 5 mil lotes dele. Tá? Esse cara quer vender? Então tá bom, então eu não vou deixar ele vender, eu vou vender antes dele, porque ele vai ter que vender mais para baixo. Mas será que ele quer ou ele precisa vender? Pô, essas são perguntas que a gente faz na hora que está operando, mas né, não vem ao caso falar de todos os possíveis cenários agora. Tá? Fato é, cara, o cara não pode falar, né, a estratégia dele. Não é que ela para de funcionar, mas o mercado começa a entender o modus operandi do cara e começa a não reagir da forma que ele quer para minimizar o preço médio de execução dele. Tá? Esse é um exemplo que eu dei no câmbio. Você pega um outro exemplo, sei lá, a Petrobras, quando precisava fazer hedge. Ninguém sabia dentro do intraday. Tá? A gente ficava sabendo depois. Você olhava ali umas compras muito grandes por uma corretora, repetitivas, lotão, 100, 200 no padrão, o que não era normal, né, para a época, mas muito repetitivo. O cara ia pagando piorado, ia pagando piorado, ia pagando piorado. Por uma ponta, por uma corretora. De repente ele entrava com o mesmo modus operandi por outra corretora. Cara, sei lá, a probabilidade de ser o mesmo player, né, é muito grande, ser a mesma, o mesmo tipo de participante, ele só mudou a corretora. Só que se ele falasse abertamente, olha, na verdade aqui, ó, a minha conta original é o BTG, mas eu também compro pelo Ative e pelo Bradesco. Cara, se ele falar a tática de execução dele, o mercado fala, olha aqui, cara, olha, ele começou pelo BTG, depois foi para Ative pelo Bradesco. Ah, logo é o cara. Acaba ficando mais rastreável. Ah, André, mas qual que é o efeito prático? Para nós, a gente vai atrapalhar pouco, mas para um outro player grande, que sabe que é aquele cara que está comprando ou vendendo, não sabe o motivo pelo qual ele está comprando ou vendendo, mas sabe que ele está comprando um caminhão, esse cara tem uma informação adicional, não sobre futuro de preço, mas como tática de execução. Você pega uma outra tesouraria, por exemplo, de um outro banco e fala, cara, olha, esse hedge aqui é da Petro, estão comprando pra caramba, a gente estava com uma cabeça de venda para moeda, mas puta, não vamos vender enquanto esse cara não acabar de executar. Entendeu? Ele usa essa informação taticamente, não estrategicamente para, eu vou comprar ou vender, eu vou segurar a posição. Não. Esse tipo de decisão é tomada em comitê estratégico com base em fundamento. Mas o timing de executar a operação, né, esses traders da mesa ali, quem vai executar a ordem, fala, olha, mas tem uma liquidez grande no mercado na compra aqui, cara, olha, e pelo jeito aqui tá parecendo que é tal cara e que olha, aqui não vai acabar logo esse fluxo. Então pra gente vender aqui, vamos esperar acabar o fluxo do cara. Tá? As pessoas acabam sabendo porque tem experiência de tela. Agora, se quem está executando for contando isso para o mercado, acaba ficando, de novo, não para de funcionar, mas o que vai acontecer? O preço médio de execução dele, tá, em relação ao preço da primeira ordem, em relação ao que ele gostaria, né, pode acabar sendo pior. Em ações também isso é muito comum. Ação, né, é um mercado, eu falo diversas vezes aqui, em que não cabe a maior parte dos fundos médios para executar uma ordem média
não cabe no mercado. Ou seja, ele vai impactar o mercado, ele vai comprar um lotão, geralmente, e não cabe na contraparte no nível de preço. Ele vai ter que deslocar o mercado por uma boa faixa de preço para conseguir comprar ou vender tudo que ele quer. E assim, esses ajustes são feitos diariamente entre os fundos entre os FIAs, né, os fundos de investimento em ações. Né? Então, assim, esse cara geralmente não tem muita mágica. Ele tinha 5 possibilidades para executar, são 5 tipos de algoritmo que ele usa para pegar uma ordem gigante, quebrar em ordens pequenas e ir executando para o mercado. Você fala, André, então, mas ele já fala como ele executa. Na verdade, o algoritmo em si é conhecido pelo mercado. Inclusive eu desenvolvi uma ferramenta na Nelogic em 2016 ou 2017 que capturava, né, que tipo de algoritmo o cara estava usando e por aí vai, e várias métricas, né, que você pode usar para poder criar sensibilidade ali, que é o que o cara cadastra na plataforma na hora que ele vai preencher a ordem e por aí vai. A gente tentou fazer uma engenharia reversa para poder capturar essas variáveis e conseguir gerar sinais operacionais. Beleza, André, mas o cara, você está falando que são 5 algoritmos, o mercado sabe. Sim, só que o mercado não sabe a calibragem e a tática. O mercado não sabe se esse cara vai começar, vai parar a estratégia e vai religar ela pela mesma corretora, se ele vai religar por outra corretora. No mercado de ações é muito comum, quando o cara quer montar uma posição gigante, ele não compra primeiro. Tá? Ele geralmente tem que chamar vendedor para o mercado, ou chamar parceiro para também apostar na compra junto com ele. E se esse cara puxa o mercado demais para cima, ele espanta o parceiro, porque o parceiro não está comprado com ele. E aí, se ele espantar o preço, pode ser que não tenham interesse, outros caras grandes, de irem junto naquele nível de preço. O cara quer montar uma posição gigante, de muito longo prazo, isso é uma coisa um outro tipo de exemplo. Ele primeiro traz parceiro para o mercado para ele, quando o cara é muito grande. Ele primeiro joga o preço para baixo, porque aí ele joga o preço num patamar atrativo que outros players falam, putz, nesse preço eu quero estar nesse papel. E aí sim, outros players passam a ser compradores e a partir dali passam a ser parceiros daquele cara para poder levar o papel para cima. O fato é que o cara tem um caminhão para comprar. E ele não vai comprar num lote único e geralmente nenhum dia, às vezes ele precisa de mais dias, né? Para não ter um impacto de mercado muito grande, para dar tempo do mercado recompor a fila no próximo nível de preço, para ele não ter que ficar cada vez mais pagando toda a liquidez, consumindo a liquidez do próximo preço, e ele mesmo sozinho fazendo o mercado subir ou cair, só pelo fato de estar comprando ou vendendo. Ele tem que esperar recompor a fila, ele vai devagar. Esse cara, de novo, você sabe os algoritmos, ele não fala tática, ele não fala com que taxa de participação, ele não fala que horas que ele vai ligar, mas se você sabe de tudo isso e olha para a tela, você pega isso e usa como modus operandi em ação, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, porque, de novo, pegando o tema de parar ou não parar de funcionar, né? Quando no vídeo anterior, trading, você tem aquela escala que eu falei no vídeo anterior sobre parar ou não de funcionar, vai lá e revisa lá. Aqui, o termo não é parar de funcionar, os caras não falam a tática deles porque piora o preço médio de execução deles. Isso é um fato. Daria para ter exemplo no índice, no DI, por aí vai, desses exemplos no dólar em ações para ficar mais fácil. E agora um adendo final aqui, né? O que é parar sobre o vídeo anterior? O que é parar de funcionar uma estratégia? Tá? Isso é importante, né? Para você que está operando por fluxo de ordens e por aí vai, e quer fazer uma autoavaliação não só sobre esse vídeo, mas sobre fluxo, sobre sinal e fluxo. Eu vou dar 4 exemplos, 4 perguntas de engenharia reversa que você pode fazer, que vão te ajudar a responder o que é parar de funcionar, mas vão te ajudar a evoluir operando o fluxo de ordem. Que é, o sinal ele dá o sinal para você fazer a operação, só que você não consegue mais pegar, tá? Ou porque estão fazendo mais rápido, ou porque a oportunidade não existe mais, né? Esse é o primeiro, tá? O sinal dá, ou você não consegue pegar por rapidez, ou porque ou porque a oportunidade realmente não existe mais. Tá? Esse é o primeiro. O segundo é dar o sinal, só que o preço não responde. Parece que não põe mais ficha naquilo. Parece que não tem gente, né, pondo ordem de compra ou de venda quando dá aquele sinal. Pega, sei lá, uma coisa simplista aqui. Rompimento de um nível de preço muito claro. Quando rompe, é de se esperar que, entre um lotão na compra, quando rompe uma resistência que seja, ou por stop, ou porque compra nova e por aí vai. Rompeu, não veio nada, não veio ninguém para o mercado, não veio compra adicional nova, atípica. Cara, deu o sinal, mas não entrou parceiro, tá? Mas dentro desse mesmo segundo grupo, né,
de não funcionar, deu sinal, entrou a compra, no caso, mas ela foi absorvida. São graus diferentes de não funcionar, você entende? O primeiro é, putz, ou por agilidade ou porque não tem mais. O segundo é, putz, deu sinal, mas ou não veio parceiro, comprando junto ou vendendo com o teu sinal, ou até veio, mas foi absorvido na hora e o preço não andou. O terceiro, esse está acontecendo muito, desde 2019, quando começou a enxurrada de pessoa física, é o seguinte, o mercado, é aquela profecia autorrealizável, né? A pessoa física nunca foi grande no mercado brasileiro, de repente ela fica gigante, né? Ela está num chat, por exemplo, né? Todo mundo operando igual, aí, sei lá, rompe uma média ali que todo mundo está olhando e enche uma enxurrada de pessoa física comprando. Ela gera um deslocamento de preço. Então é uma profecia autorrealizável. Não é que aquela média em si, ou aquele trading system que eles estão olhando, funciona. Pelo simples fato de ter 1.000 pessoas, cada uma, sei lá, com 3 lotes na média entrando, você tem 3.000 lotes entrando no mercado. Não tem oferta suficiente cada nível de preço. Então esse cara vai deslocar 6 pontos para consumir esses 3.000 lotes. As pessoas físicas, pelo simples fato de decidirem comprar, vão fazer o mercado subir 6 pontos. Por exemplo, aqui. Só que aí o técnico fica ruim, ou seja, acaba a munição delas. Tá? Tô dando um exemplo, que não é 3.000 o pote, o bolso delas, mas é um outro valor. Mas o técnico fica ruim. Acaba o comprador marginal. Todo mundo que é rato de mercado fala, a pessoa física acabou o bolso, limparam o bolso desse cara. Para subir desses 6 pontos que subiu para cima, tem que vir comprador marginal adicional, mas que não é pessoa física. Tem que vir outro tipo de player. Tá? O arbitrador não vai estar, né? O market maker está exposto na venda, tá todo mundo contra o cara. O técnico tá ruim. Quando o técnico tá ruim, qualquer chacoalhadinha na roseira ali para baixo, pessoa física estopa, tá? Vai entrar a venda e a própria venda dela é a saída de quem chacoalhou a roseira. E aí é um outro grau de não funcionar. Funcionou, andou 6 pontos. Só que você achou que ia andar 20, porque era um rompimento e por aí vai. Aí você está buscando estratégia 3-1 e por aí vai. Andou um pouquinho, mas o técnico ficou ruim. Quem é rato de mercado fala, vamos chacoalhar a roseira e o mercado vai virar. Esse é o terceiro grau de não funcionar. E o quarto grau de não funcionar é o seguinte, o sinal dá, tá? Mas não cabe todo mundo. E você pegava um exemplo, que não é único, mas o exemplo é news trading, quando sai notícia, na indicador econômico. Dava tempo. Antigamente, né, saía uma notícia acima ou abaixo do esperado, dava tempo de 3, 4, 10 players, 15 players pegarem. Hoje vem um robô, quando sai, né, e limpa a fila até um nível de preço mais ou menos que ele acha que ele consegue ainda sair com aquela notícia, se ela foi melhor ou pior que esperado. É raro você pegar um movimento de ida, né, de evento, né, de notícia, de indicador pré-programado, líquido e certo, ali, aquele tiro certeiro, sem ter que alongar stop como tinha no passado. Tá? É um outro grau de parar de funcionar. O sinal dá, todo mundo faz, só que é tão claro aquele sinal que todo mundo faz e acaba não cabendo todo mundo. Então tem esses 4 graus para você avaliar aí, né, acabar, né, de fechar esses 2 vídeos aqui, mas para você também ter um ponto de partida, né, de capacidade de leitura de fluxo, de validar sinal. Se aquele sinal que você está olhando, naquele momento entra parceiro naquele momento e por aí vai. Né? E por que as coisas param de funcionar? Geralmente são esses 4 graus que eu citei aqui. Espero que você tenha gostado, ficou um pouco mais longo esse vídeo. Se gostou, dá o curtir, é muito importante. Né? Comenta aqui embaixo dizendo o que achou ou sugerindo próximos temas. E se você não está inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, inscreva-se aqui que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. É isso aí, boa semana, até semana que vem. Abraço!